estamos aí, e o tema desse estudo é Entendendo Mateus 5,17. Entendendo Mateus 5,17. O que diz em Mateus 5,17, irmão André? Bom, Mateus 5,17 diz que a lei não foi revogada. O próprio Yahshua diz que não penses que vim revogar a lei. Hebreus 7, 18, 19, Paulo diz aos hebreus que a lei foi revogada. Foi revogada ou não foi revogada? Como explicar isso, irmão André? A lei foi revogada ou não foi revogada? E Yahshua diz em Mateus que não veio para revogar, mas cumprir. Paulo, em Hebreus 7, 19, diz que a lei foi revogada, amém? Porque era inútil e nunca tinha aperfeiçoado ninguém. Então, uma coisa que nós temos que prestar atenção, Paulo, em 2 Coríntios 3, 6, ele diz assim: ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, não literalmente falando, mas do Espírito, da sabedoria predestinada, abençoado, que existe em cada letra que lemos na palavra. Em cada letra, em cada conhecimento, né, que lemos na palavra, existe uma sabedoria predestinada. Amém? Existe uma sabedoria predestinada. Temos que prestar atenção, como eu disse no início, em cada ponto, em cada vírgula, em cada centro. Amém? Esses pontos, esses vírgulas, esse acento, tem muita importância na palavra. Pode dizer tudo da palavra. Se você tirar um ponto, uma vírgula, você pode modificar toda a palavra. Então, Paulo está falando para prestar atenção, que a letra, literalmente falando, você ler a letra, literalmente, entender naquilo, num âmbito literal, ela mata. Mata o quê? Entendimento. Mata a sabedoria da palavra. Mas, se você a ler ela, né, espiritualmente, com a visão espiritual, reconhecendo a sabedoria que está escrita, escondida, né, entre a palavra, ela edifica, ela vivifica, mas o Espírito vivifica, ela vivifica. Então, a sabedoria predestinada estão entre linhas, pontos, vírgulas, acentos. Amém? E nós temos que prestar atenção em todas essas coisas. Amém? Então, vamos direto aqui no ponto. Vamos entrar aqui na sabedoria predestinada para entendermos aqui Mateus 5,17, vou ler até 18. Vamos ver o que Yahshua Jesus quis dizer quando ele disse que não vim, né, abolir a lei e os profetas, mas vim cumprir. Não vim, em algumas traduções, não vim revogar, mas cumprir. Mas vamos entender aqui, né, preste atenção na palavra, vamos entender aqui o que realmente ele estava querendo dizer aqui em Mateus 5, 17, 18. Vamos lá. Não pense que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Então vamos analisar aqui, analisar um ponto aqui, para podermos entender melhor essa palavra aqui. Yahshua, Jesus, ele disse essa palavra no ano 30 ao ano 33, porque ele teve sua morte física, né, no ano 33. Ele iniciou seu ministério, segundo conta a Bíblia, no ano 30. Então, ele disse essas coisas aqui entre o ano 30 ao ano 33. As pessoas nomeiam. Não, Mateus foi escrito no ano 50, um ano... Não me interessa. Mateus está relatando uma coisa que Yahshua falou.
se Yahshua falou, foi entre o ano 30 ao ano 33. Não depois disso, e não antes disso. Esse é um ponto que devemos analisar. Nestes anos, ele estava na terra. Ele estava presente com seus discípulos. Ele andava, ele vivia no meio deles. Ele não tinha ainda cumprido tudo que a lei e os profetas disseram que ele viria para cumprir. Analisando essa passagem aqui, se ele ainda estava presente, andando com aqueles discípulos, amém? E provavelmente falou isso entre o ano 30 ao ano 33, ele ainda não tinha ido ao madeiro, ainda não tinha cumprido ainda tudo que a lei e os profetas disseram que ele viria para cumprir. Então vamos analisar. Então significa que ele ainda não tinha cumprido toda a lei e todos os profetas. Ele ainda não poderia revogar a lei e os profetas. Amém? Então, vamos continuar para a gente entender. Digo-lhes a verdade, no 18. Mateus 5, 18. Digo-lhes a verdade. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Está entendendo? Enquanto houver céu e terra, nenhum i ou nenhum tio, aqui está escrito nenhuma letra ou menor traço, na minha tradução, na sua deve estar nenhum i ou nenhum tio, a mesma coisa. Está dizendo que nada sairá da lei, nada será tirado da lei, até que tudo se cumpra. Então ele disse, eu não vim revogar a lei, vim cumprir. Em algumas traduções, aí, não vim abolir, a minha tá, não vim abolir a lei e os profetas, mas vim cumprir. Ele veio cumprir. E ela seria abolida, sim, até que tudo se cumpra. A palavra-chave é até que tudo se cumpra. Então haveria um tempo, meu amado irmão, minha amada irmã, abençoado povo de Deus, dessa família maravilhosa aí, MDCG, amém? Vocês que estão nos ouvindo, venha participar dessa família maravilhosa, venha aprender a palavra límpida e pura aqui no canal MDCG, o irmão André Palhares. Então, a questão é que haveria um tempo em que ela seria cumprida. Porque ele falou que nenhum i, nenhum tio seria tirado da lei até que tudo se cumpra. Logicamente, você analisa. Então, haveria um tempo que ela seria cumprida. Haveria um tempo em que a lei seria revogada. Né? E quando seria esse tempo, irmão André? E quando a lei se revogou, irmão André? Vamos entender. João 19, 28, 30. Vamos ver o que João diz aqui. Vamos analisar a palavra. Analisar a palavra. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído para que a escritura se cumprisse, disse Jesus, tenho sede. Mais tarde, sabendo que tudo já estava concluído para se cumprir a escritura. Quem estava sabendo mais tarde que tudo já tinha se concluído? Yahshua, Jesus, quando estava no madeiro. Então ele sabia que quando ele estivesse no madeiro,
quando chegasse esse momento dele ir para o madeiro e ser entregue, porque a lei e os profetas disseram que ele seria entregue, ele seria traído. Tudo o que aconteceu foi falado na lei e os profetas. Ele veio cumprir a lei. Então ele teve que participar desses rituais da lei para que tudo se cumprisse. Na verdade, não participou nem de todos, né? Porque, na verdade, ele vem ensinar que alguns daqueles ali não eram um mandamento de Deus, mas uma invenção religiosa dos fariseus, dos escribas, dos saduceus, como hoje a igreja moderna hoje faz muitas coisas que não é bíblica, é inventação dos seus pastores. Por exemplo, fogueira santa é uma inventação dos seus pastores. Amém? Então, abençoado. E várias outras coisas aí, tá bem? Mas então, abençoado, ele quando estava no madeiro, ele já sabia que estava no fim terrestre dele, no fim da vida terrestre dele aqui na Terra. E quando isso acontecesse, é porque ele já tinha concluído tudo que a lei e os profetas disseram que ele veio para fazer. Então ele sabia, estou no madeiro. Então, tudo já foi concluído. No momento que eu estou no madeiro, porque Deus é perfeito, então, tudo já foi concluído. Então eu estou sabendo já que tudo já foi concluído para se cumprir a Escritura. Está entendendo? Quando ele estava no madeiro, ele entendeu. Tudo já foi concluído para se cumprir a Escritura. Então disse, tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopor e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo provado, disse na língua dele, Neshlein, no grego tetelestai, na nossa tradução portuguesa, está consumado. Está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o espírito. Está consumado o quê? Toda a lei, todos os profetas. Amém? Então haveria um tempo que a lei seria revogada, até que tudo se cumprisse. E tudo se cumpriu aqui em João, né? 19, 28, 30. Que ele, vendo que tudo já estava concluído para se cumprir a Escritura, ou estava concluído para que a Escritura se cumprisse, na minha tradução, é a mesma coisa sua, muda um pouco, mas está dizendo a mesma coisa. Então, ele vendo que tudo já estava concluído para se cumprir a Escritura, ele disse, está consumado. Está consumado. Curvou a cabeça, entregou o espírito. Amém? Está consumado. Então, tudo que a lei, ali, naquele ponto, ordenava para as pessoas, amém? Ele veio e cumpriu todas essas coisas, toda essa lei, todas essas obrigações religiosas, mandamentos religiosos. Ele veio cumprir todas essas coisas. E ali no madeiro, ele diz, está consumado, está cumprida toda a lei, está cumprida toda, né, os profetas. Amém? E o próprio Lucas confirma isso, dizendo que a lei e os profetas vigoraram até João. João era o quê? Conterrâneo de Jesus. Logo após que João morre, pouco tempo depois, Jesus morre. E Jesus anuncia para todo mundo. Está consumado. A lei e os profetas está consumado. Porque espiritualmente, a lei e os profetas se encerraram ali naquele momento. Está entendendo? Se encerraram ali naquele momento em que Yahshua cumpriu toda a lei e todos os profetas.
Em João, a lei e os profetas terminaram fisicamente. No madeiro, Jesus acabou de confirmar isso, dizendo, está consumado. Então a lei e os profetas acabou, vigorou, se revogou. Até aquele momento ali, ela foi revogada. Não existe mais lei, não existe mais profetas, testamentariamente, amém? Tendo validade testamentária, vamos dizer assim, depois de Jesus. O povo, não entendendo isso, continuou praticando a lei. Porque o povo não entendeu. Por isso que eles continuaram praticando a lei. Por que eles não entenderam? Porque o templo ainda estava erguido. Então eles continuaram indo lá no templo, continuaram lá fazendo, né, os seus trabalhos espirituais lá no templo. Por isso que Jesus disse, é preciso esse templo ser destruído. Você está vendo esse templo aí? Não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Era preciso ser destruído, para que a lei física também se revogasse. E isso aconteceu no ano 70. E Paulo, que não viveu até o ano 70, mas Paulo, entendendo a palavra de Cristo, ele entendendo a palavra de Cristo, coisa que o sistema religioso atual não entende. Muitos dizem aí que tem que servir a lei de Deus porque foi uma ordenança. Sim, abençoado. Foi uma ordenança. Porque está na Bíblia. Sim, abençoado, está na Bíblia. Mas para um tempo, Jesus diz aqui, até que tudo se cumpra. Foi para um tempo. Não foi eternamente dado essa ordem, não foi eternamente que Deus deu essa ordem. Deus deu essa ordem, esse mandamento, por um tempo, até que esse tempo se cumprisse. E esse tempo veio se cumprir através de Alcha Jesus. Amém? Lá no madeiro, como quando ele disse lá, Tetelestai, está consumado. Então Paulo entendeu isso. Os evangélicos de hoje, os doutores de hoje, não conseguem entender isso. A Bíblia diz que o fim da lei é Cristo. Outra coisa também clara é que você lê Tiago, você vê que muitas das normas da lei, dos rituais da lei, das ordenanças da lei, só poderia ser feita no templo. Uma vez não tendo templo, uma vez o templo sendo destruído e não tendo templo, se encerra o mandamento da lei. Se encerra o mandamento da lei. Amém? Não tendo tempo, se encerra. Porque você não pode fazer alguns. Tinha alguns que poderia fazer fora do tempo. Mas Tiago diz, se você guardar toda a lei e deixar de cumprir um só mandamento, você revoga todos. Você anula todos. Você se torna réu de toda a lei. Então, se você não pode cumprir um mandamento, você não pode cumprir nenhum mandamento. Amém? Os judeus ortodoxos, eles entendem o que eu estou falando. Se esse vídeo chegar na mão de um judeu ortodoxo, ele vai entender o que eu estou falando. Se não há templo, não pode se cumprir a lei. Por isso que a lei foi revogada, meu irmão. Para que a graça viesse na sua plenitude. Porque até o tempo de Paulo recebeu a graça no ano 36, 3 anos após, né, Yahshua ter morto fisicamente, 3 anos depois, ele veio, já Cristo glorificado, né, e se apresenta a Paulo de Tarso na estrada de Damasco e passa o seu evangelho, o evangelho da graça de Deus, para Paulo.
de Tarso. Amém? Então, Paulo entendeu isso, Paulo falou, não, o templo então será destruído, que Yahshua disse que o templo será destruído. E no tempo de Paulo já havia os rumores de guerra, que Paulo está pregando aqui, mais ou menos, né, nessa época, porque Paulo foi morto em 68, então, a partir de 66, já havia rumores de guerras, já havia exércitos rodeando Jerusalém, já existia todos aqueles murmúrios de que, né, eles vão invadir, já havia toda aquela movimentação do exército judaico. Não pensa você que Roma veio com o exército e não tinha ninguém para lutar contra. Tinha o exército judaico. Infelizmente era menor. Né? Então perdeu. E perdeu também porque era um mandamento de Deus que isso acontecesse. Era um mandamento de Deus que a lei fosse revogada de fato. Enquanto o templo tivesse erguido, a lei física continuaria em vigor. Então, era preciso, para a graça se estabelecer na sua plenitude, era preciso que o templo fosse destruído. E hoje fica gente aí querendo construir templo. Amém? Não é do agrado de Deus construir templo. O templo foi destruído justamente para isso, para a graça se estabelecer na sua plenitude, como hoje vivemos na sua plenitude. Paulo fez o fundamento e nós hoje estamos edificando sobre esse fundamento. Amém, abençoados? Então, Paulo entendendo isso, ele diz aos Hebreus 7, 18, 19. A ordenança anterior, qual era a ordenança anterior dos judeus? A lei. Porque foi o primeiro pacto que foi dado para os judeus. A lei. A ordenança anterior se refere à lei. A ordenança anterior é revogada. Revoga ou não revoga? Revoga. Foi revogada ou não foi revogada? Foi revogada. Ela é revogada por quanto era fraca e inútil. Amém? Amém, abençoados? Então, diz aqui, a lei nunca havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior, quer dizer, sendo introduzido a graça de Deus que Paulo pregava. Estava sendo introduzida, ainda não estava na sua plenitude, porque havia ainda dois pactos se guerreando. Os chamado coluna da igreja, né? Tiago, Pedro, João, pregava a lei. Paulo pregava a graça, eles vinham e pregavam a lei. E ficava aquele dois pactos ali se guerreando um com o outro. Não pensa você que a coluna da igreja, Tiago, Pedro, João, se uniu com Paulo. Não se uniram não, meu abençoado. Não se uniram não. Pedro, já falei isso várias vezes, e uma hora eu vou mostrar para vocês como foi a conversão de Pedro em graça. E Pedro recebeu a graça já quase no final de sua vida. Já quase no final da sua vida. Tiago, né, que era uma das colunas da igreja, e também, por sua vez, era irmão de Jesus, nunca seguiu a Paulo, nunca seguiu a graça de Deus, nunca recebeu a graça de Deus. Ele se achava sábio demais, porque ele era um estudante farisaico. Ele não deixou seu orgulho. Paulo deixou seu orgulho. Paulo também era um estudante fariseu. Paulo estudava para ser sacerdote. Paulo, quando recebeu Cristo na estrada de Damasco, viu que o que os discípulos falavam era verdade. Ele largou todo o seu conhecimento para trás e se converteu à graça que Cristo deu para ele. Tiago não fez isso.
Tiago não fez isso. Tiago não aceitou Paulo. Tiago não aceitou a graça de Deus. Isso é orgulho. É como muitos hoje pastores que estão aí, que nos ouvem e sabem muito bem que nós estamos falando verdade, mas o orgulho, porque o povo acha ele sábio, inteligente, o pastorzão sabe tudo. O orgulho dele impede ele de chegar até o povo e falar: meu povo, meus irmãos, povo é de Deus, né? Eu estou falando povo figurativamente, que o povo na verdade é de Deus. Chegar para os seus irmãos e falar: irmãos, errei um bom tempo na palavra, porque me faltava conhecimento, igual disse o profeta Isaías. Hoje o conhecimento chegou e isso não é assim, não é assim, não é assim. Dízimo não é obrigatório. Inferno é sepultura. Diabo, Satanás não existe, é um adjetivo humano. Não haverá o arrebatamento da igreja, a Bíblia não diz isso. É só ter humildade, meu amado. Humildade, conversar com o povo, conversar com seus irmãos. Deus agora está me mostrando a verdade. É só ter humildade. Largar o seu orgulho de lado e ter humildade de aceitar a verdade. Aceitar a palavra como ela é. E não ficar criando aí, né, coisas sem fundamento. Amém, pessoas? Então, Tiago estava nesse orgulho besta. Tiago estava nesse orgulho besta. Ele não reconheceu Paulo como apóstolo. Ele não aceitou a graça de Deus. E no próprio livro de Tiago, nós vemos lá Tiago brigando contra Paulo. Amém? Então, eles têm que reconhecer, meus amados. Eles têm que reconhecer, porque não é um irmão André que está falando, mas é a Bíblia que está nos mostrando, né? Quando a gente fala, a lei foi revogada. Não, Mateus, Jesus disse que não veio revogar a lei, mas eles esquecem do detalhe que Jesus disse, até que tudo se cumpra. Então haveria um momento que seria cumprido, e esse momento que foi cumprido foi o momento em que João nos mostra aqui, que foi lá no madeiro. Quando ele viu que tudo estava concluído para se cumprir as escrituras. Mais claro do que isso, só desenhando, irmão André. Mas talvez, meu irmão, nem desenhando eles vão entender. Talvez nem desenhando eles entendem isso aí. Eu acho que é mais por não querer largar o osso. Porque a palavra é claríssima. A palavra é claríssima. Não precisa de muito conhecimento não, meu irmão. Não precisa de muito conhecimento não. Só precisa você respeitar a palavra. Respeitar o ponto, respeitar a vírgula. Amém? Respeitar a palavra. Quando você respeita a palavra, você entende ela perfeitamente. Não precisa de muito estudo. Não precisa ser o doutor tal, o pastorzão que sabe tudo. Não precisa. Não precisa disso. Você precisa apenas de respeitar a palavra. Quando você respeita a palavra, você entende com clareza. Amém? E é isso aí, meu amado. Fico por aqui. Graça e paz. Muito obrigado.